Primeiro, bom dia, nós já tivemos aqui uma longa conversa, eu estava aguardando para ver se entravam mais alunos. Hoje é sexta-feira, primeira aula, acho que o povo está meio com preguiça aí de levantar, mas temos trabalho a ser apresentados. Quem será o primeiro? Hein, gente? Pode ser o meu, prof. Eu não tenho problema com isso, não. Pode, tá? Você tem ele aí? Tem aqui no WhatsApp, rapidinho, só pegar. Tá. Você mesmo compartilha, amor? Pode ser. Você fez sozinho? Fiz sozinho. Professor, tem umas partes que tá meio resumida, que foi um dia que eu ia voltar aqui pra minha casa, que eu não tava. Tá. Deixa eu criança mais pra baixo. Enquanto o Matheus procura, gente, eu já vou marcando. Gabriele é a Gabriele Guedes e o João, né? Foram só os dois, né? Grazi Ellen foi a Grazi. Quem mais, Grazi? A Nicole e a Gabi Silva. Mitch foi sozinho? Fui. Ok. Gabi Ribeiro, Oi, você fez o trabalho? fiz. Você me mandou, não foi? E aí não estava abrindo? Foi isso ou não? Foi, né? Ele era muito grande. E aí você chegou a me mandar pelo. Você conseguiu fazer? Consegui. Eu acho que eu até cheguei a te mandar pelo WhatsApp ou pelo WhatsApp. Acho que você mandou no Clasap. Você fez sozinha, Gabi? Sim, Você tem ele aí para compartilhar? eu ia abrir ele aqui agora. Tá bom. Ai, dá Mas pra aí você vê se você consegue. Se senão a gente procura aqui no Clasap, tá bom? Tá bom. Gabi Ribeiro. Agatha. Ah, a Agatha fez tão bonitinho. Você fez sozinha, né, Oi. Agatha? Não fiz sozinha. Você fez com quem? Eu fiz a dublagem, o Matheus Silva fez a edição. Ah, tá. Ficou muito legal. Ela fez historinha mesmo. Ai, ai, deixa eu ver. Laís, você fez, Laís? Fiz, Pro. Você fez com quem? Fiz com a Alice e com a Giovana. Vocês me mandaram? Eu mandei. Tá. Mas vocês têm aí para compartilhar comigo? Tenho. Tá, não preciso procurar, né? Bárbara, você fez? Sim, professora. Você fez sozinha? Eu fiz com a Emily e com a Ingrid. Emily e Ingrid. Vocês têm aí com vocês? O trabalho tá com a Emily, só que nenhuma das duas tá na aula. Ah, que legal. Tá bom. Mariana, é a Mariana, a Duda Silva, né? E a Maria Luísa. Lara, Oi. você fez o trabalho? Aham. Você me enviou? Enviei, eu fiz com a Catarina. Ah, tá. E aí, no caso, vocês vão apresentar. Tem como vocês compartilharem aí? Eu não tenho aqui, mas eu te enviei. Não sei se a senhora consegue passar. Tá. Catarina, você tem? Professora, se eu não me engano, eu acho que você já viu, né, que eu te mandei pelo WhatsApp. Sim, eu tô falando assim, se você tem mais fácil.
Pior que não. Não? Tá. A Nicole já foi, a Maria Luísa, o Cauã. Cauã, você fez, amor? Sim, fez eu e o Gustavo Suzuki. Ah, tá. Vocês têm aí fácil acesso? Sim, o Dá vídeo para tá aqui. compartilhar tranquilo? Acho que tá tranquilo, professor. Tá, joia. Duda Espinosa. Maria Eduarda Espinosa. Isadora, você fez, amor? Fiz, pro. Você fez com quem ou fez sozinho? Fiz sozinha. Tá. Então vamos lá, gente. Matheus, você conseguiu achar, amor? Achei, pro. Você compartilha aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ai, que o meu travou aqui tudo. Ah, ouvir Peraí, não, a vou gente compartilhar. viu, né? Oxe, não tava me ouvindo? Eita. Deixa eu achar aqui o CloseUp, porque às vezes é mais fácil, gente. Espera aí. Deixa eu ver, tem um bem aqui no começo que eu acho que é. Bom, aqui, ó. Lara. Pode ser o seu, Lara? Gabriele Guedes. Já achei aqui, ó. Pode. Então, peraí, que agora eu vou voltar aqui. Compartilhar. Aqui. Pronto. Tudo bem, gente? Sim. É que aqui não estão todos, né? Essa daqui tá só do Rafael, da Gabi Guedes e da Lara. Quem que vai apresentar primeiro? A Lara? Pode ser, Lara? Pode? Vamos lá. Deixa eu só ver um negócio. Tá dando para ouvir? Não. Não. Sim ou não? Não, pro. Tá. Agora vai. Junho de 1929. Jane Frank. Agora eu vou falar algumas curiosidades da Anne. O nome completo dela é Anne Liz Mary Frank. Ela nasceu dia 12 de junho de 1929 e faleceu em fevereiro de 1945. A causa do falecimento dela foi tifo, uma doença epidêmica transmitida pelo piolho humano do corpo. A religião dela é o judaísmo. Anne Frank nasceu em 12 de junho de 1929 na cidade alemã de Frankfurt.
tem uma irmã Margot, de cerca de 3 anos mais velha. A situação da Alemanha não era melhor. Havia poucos empregos e muita pobreza. E é nesse cenário que Adolf Hitler e seu partido recebem o apoio de um número crescente de adeptos. Hitler odiava os judeus, culpando-os pelos problemas do país, e deu voz aos sentimentos antissemitas que prevaleciam na Alemanha. Por causa desse ódio aos judeus e da má situação do país, os pais de Anne, Otto e Edith Frank decidem mudar-se para Amsterdã. Aqui a gente pode ver uma árvore genealógica da família Frank, com a mãe, o pai, a irmã e a Anne. Em 1933, Anne Frank e a família fugiram da Alemanha para a Holanda. Para escapar dos nazistas, eles tiveram que se esconder durante a Segunda Guerra Mundial. Viveram 2 anos nos fundos do prédio da empresa do pai de Anne, em Amsterdã, na Holanda, mas alguém denunciou o esconderijo e em 4 de agosto de 1944, a família foi descoberta, presa e deportada para o campo de extermínio. O relato de Anne Frank faz parte do diário que ela escreveu entre 12 de junho de 1942 e 1º de agosto de 1944, a maior parte no período em que permaneceu confinada no esconderijo. Em 1947, o pai decidiu publicar o diário. Os manuscritos de Anne Frank estão expostos na Anne Frank House, em Amsterdã. Os direitos autorais da obra pertencem à Fundação Anne Frank, fundada por Otto Frank em 1963, na Basileia, Suíça. Vou falar algumas curiosidades. Lá só dava para tomar banho aos domingos de manhã, e como não havia chuveiro por lá, o banho era de caneca dentro de uma bacia com água aquecida. O presente que Anne ganhou no seu aniversário de 13 anos era, na verdade, um livro para colecionar autógrafos. Anne achou que seria mais útil fazer dele um diário. Quando as páginas acabaram, ela preencheu mais 2 cadernos e cerca de 360 folhas de papel sulfo. A gente separou algumas fotos e aqui estão 2 retratos da Anne. Essa foto mostra como é o anexo por fora, tipo a entrada dele. Aqui é uma foto do quarto onde Anne dormia no anexo secreto. Essa foto, ela mostra como é basicamente o anexo inteiro. Podemos perceber as 2 famílias e também 2 guardas prestes a entrar no anexo. E é isso, muito obrigado pela atenção. Muito bem. Vou voltar aqui, né? Isto. Gabi Guedes, pode ser? Esse será que vai abrir? Olha, 23 de agosto. Não, da Gabi Guedes abriu, normal. Ela até tinha perguntado para mim se tinha aberto. Pro, depois da Gabi, pode ser, ó? Eu vou procurar aqui, tá, Gabi? Pode ser? Eu tô com o meu fácil aqui. Então beleza. Tá aqui. Tá joia. Pode. É que aí, para mim, fica mais fácil nessa ordem que tá aqui. Mas, assim, tranquilo. Eu terminar esse daqui, eu passo para você. Quem que mais que tinha me mandado? Eu vou mandar o do Rafael. Aí é você, tá, Gabi? Pode Quando começar? for para mudar, você fala, tá, Gabi? Tá bom. Já que eu e a Gabi, a gente preferiria fazer a prova do que o trabalho, a gente decidiu meio que mesclar os dois e apresentar o trabalho em forma de questionário.
Pode passar, professora. A primeira pergunta é: em que época se passa a história? A história se passa no ano de 1940, no auge do nazismo da Segunda Guerra Mundial. Pode passar. Onde Anne e sua família moravam antes do anexo? Eles moravam na Alemanha, mas eles tiveram que fugir da Alemanha, refugiados do governo de Hitler. Pode passar, professora. Como que a Anne conheceu seu diário Kitty? Anne ganhou o diário de presente em seu aniversário de 13 anos. Pode passar. Onde se localizava o anexo? O anexo ficava atrás de uma fábrica de geleias em Amsterdã, na Holanda. Quantas e quais pessoas moravam no anexo? 8 pessoas. Anne, Margot, Sr. Frank, Sra. Frank, Peter, Sr. Van Damme, Sra. Van Damme e o dentista Albert Dussel. Pode passar. Quem ajudava os moradores do anexo? Os funcionários da fábrica: Joe Kleman, Victor Kugler, Bert Vascuz, Mick Gies, John Gies e Johan Vascuz. Faz a pergunta, professora. Tudo nome básico, né? Tudo nome Facinho. básico, simples, né? Pode ir pro próximo? Pode. Como que a Anne se sentia? Ela se sentia excluída, apaixonada, triste, com medo e com conflitos internos. Pode passar. Quando foram capturados? Eles foram capturados na manhã de 4 de agosto de 1944, em que eles foram denunciados e alguns oficiais holandeses pararam na frente da fábrica e prenderam eles. Será que foi alguém da fábrica? O livro dá a entender que foi uma pessoa que trabalhava lá, que ela tinha sempre dúvida de por que as pessoas ficavam subindo tanto, indo naquele lugar secreto. O que aconteceu com eles depois de serem capturados? Todos os moradores do anexo, exceto Otto Frank, morreram nos campos de concentração nazistas de extermínio de judeus. Obrigado pela atenção. Não, foi mais uma. Esqueci. Eu falei, será que eu passei a mais? Mais um. Tá. Quem publicou o diário? Otto Frank, o pai de Anne, depois que ele retornou a Amsterdã, ele publicou o diário e criou a Fundação Anne Frank em 1963. E hoje em dia é um museu, né, gente? É. Inclusive, tem um passeio pela internet, né, que você faz. Você já viu? Uhum. Você já viu? Já vi. Ai, gente, agora eu tenho medo de fechar aqui e fechar tudo. Eu tô no lugar certo? Se eu fechar aqui, não vai apagar vocês, não, né, gente? Não. Ah, então tá bom. É que às vezes... Vou pôr do Rafa, que tá aqui, tá? Dele é bem rapidinho. Ele foi o primeiro a mandar. Mas aí ele pôs só o escrito mesmo, Diário de Anne Frank. Aí ele... Na verdade, é o mesmo trabalho que as meninas fizeram, né? As imagens, assim, né, foram bem parecidas. Tem um pouquinho de coisa a mais aqui, né? Olha como ficou agora, gente. Como está hoje em dia o local.
A fachada. Túmulo dela. Ô, professora, Pronto. Agora eu vou parar de. Posso ir? Sim. Pode, Gabi. Agora, Gabi. Deixa eu só marcar aqui. O Rafael não tinha marcado aqui no trabalho. Dá pra ver, Pro? Dá. Só solta o som um pouquinho para a gente ver se está indo. Tinha que ter algum som? No comecinho não tem. Ah, tá bom, então. Bom.
Foi, Pro. E aí, Gabi, como que foi para você fazer esse trabalho? Assim, fez eu e minha mãe juntas e foi bem estressante. Mas a gente conseguiu fazer e o final ficou muito bom. Né? A Gabi trabalhou mais, foi com imagens mesmo do que relatos, né, Gabi? Mas eu percebi, assim, que as imagens foram tão fortes quanto o trabalho falado, né? Sim, a gente pegou essa ideia de um dos canais do YouTube, enquanto a pessoa falava, passava vídeos, fotos, coisas, aí a gente resolveu fazer igual. E o que que eu achei interessante? O começo, né? A questão da pandemia, do que nós estamos vivendo agora, mas aí é você que tinha que falar, né, Gabi? Não eu. É que Fala aí um pouquinho. a Aí eu gente. completo o que você falar. Eu queria muito que a gente comparasse o momento que a gente tá vivendo com o drama de Anne Frank, só que é quase incomparável, porque ela não podia sair de casa, porque senão ela era morta, então a gente não pode comparar muito. E era mais pra gente, em vez de ficar reclamando de não poder sair, a gente pensar um pouco que a gente tá sendo privilegiado, porque a gente ainda tem um pouco de liberdade, entendeu? Ela não tinha, ela ficou presa por acho que uns 3 anos dentro de um lugar pequeno, com pessoas que ela não gostava. Isso que é Pessoas mais difícil. desconhecidas, né? Uhum. E ficar preso em um cubículo, passando necessidade, sem tomar banho, é bem diferente da gente ficar preso dentro de casa com todo o conforto do mundo, né? E Isso ela também, professora, que é ela também estava pondo em perigo. principal aí desse livro para vocês fazerem essa relação, Gabi, tá muito certo que você está fazendo, é justamente isso, é ter esse comparativo dos dias atuais e daquela época. Né? Eu li tanto o seu arquivo que você mandou por PDF, tanto quanto o livro mesmo, que a minha prima me emprestou. E é bem parecido, só que o livro ele conta um pouco diferente, sabe? Ele conta com mais detalhes, eu acho. Eu achei. Eu também tenho. Eu tenho aquele que as folhas são vermelhas. Uhum. Eu tenho que até encontrá-lo aqui para mostrar para vocês. Ô, professora, tenho, né? e a Anne também, ela, acho que ela se sentia preocupada, porque por mais que ela estivesse em perigo, quem estava escondendo ela também estava em perigo. Sim. Né? E eu peguei esse livro aqui, ó. Ele é bom. Eu tô na metade dele, daquela ele realmente coleção. É uma é muito coleção bom. boa essa daí. Quando eu estava na faculdade, eu tive que ler quase a coleção toda, né? Porque faculdade de letras tem mesmo. Muito bom. Quem mais, gente? Uma coisa, professora, sobre o livro é que também quem publicou foi o pai da Anne. A gente não sabe se o que ele publicou é o que ela escreveu. Ele pode ter mudado coisa, pode ter tirado as coisas, pode ter acrescentado. Mas tem bastante parte escrita mesmo, você viu? Sim, mas pode ter sido que ele mudou, a gente não sabe, né? Olha, eu acho que o pai dela não seria capaz de mudar o livro que a própria filha falecida escreveu, Eu também né? acho que não mudou, não. É porque Às vezes ele pode ter pelo amor adaptado de umas Deus, palavras, mas eu acho que uma não coisa é mudar uma totalmente. coisa, ele pode ter adaptado, agora mudar do que ela escreveu é outra coisa, Mariana. Eu Porque também ele acho diz isso. que ele leu o livro e ele publicou porque ele gostou do que a filha tinha escrito e ele gostou de conhecer mais a filha. Eu Depois que ele leu, concordo. então não acho que ele mudou. Eu também acho que não. Eu, particularmente. Como tem tantos livros, eu acho que ele adaptou de modo diferente. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É que chega, para vocês verem, né? Chega tanta coisa, gente. Nossa, eu reclamo do meu ClassUp. É. Por isso que eu falo que quando vocês mandam solto é complicado. Tá vendo? Quando eu pus aqui, né? Assim. Matheus Araújo, aqui.
Bom dia, meu nome é Matheus Araújo e esse é o meu trabalho sobre o Diário de Anne Frank. Ligue muito para a pronúncia dos nomes. Anne Frank era uma criança alemã de família judaica que aos 13 anos teve que se esconder com os pais, a irmã e outros judeus em um anexo secreto no prédio onde o pai trabalhava. Lá, eles ficaram escondidos por 2 anos inteiros, até agosto de 1944. Faltando um ano para a guerra acabar, os nazistas descobriram o esconderijo. Todos que estavam lá foram presos e enviados para campos de concentração. Anne Frank foi enviada ao campo de Bergen-Belsen, onde morreu em fevereiro de 1945. Com apenas 15 anos. 3 meses depois, os alemães se renderam. Durante o tempo que ficou escondida, Anne Frank escreveu um diário contando seu dia a dia no anexo secreto. O diário de Anne Frank é um relato de uma adolescente, porém de uma adolescente submetida a condições extremas no período mais difícil da adolescência, tendo que não apenas se esconder, mas também que dividir um pequeno espaço com familiares e estranhos. Quando o esconderijo foi descoberto pelos nazistas, os moradores do anexo foram todos levados, mas o diário ficou para trás. Até hoje se especula como os nazistas descobriram o esconderijo. Historiadores afirmam que alguém que conhecia o anexo secreto traiu os moradores e contou aos alemães, mas a identidade do traidor nunca foi confirmada. O que foi confirmado é que todos que estavam no esconderijo morreram em campos de concentração, menos um, Otto Frank, o pai da Anne, a quem o diário foi entregue logo após a confirmação da morte da menina. Em 1947, o pai decidiu publicar o Diário de Anne Frank. Desde então, a obra foi traduzida para mais de 70 idiomas e dezenas de milhões de cópias foram vendidas. As páginas originais estão expostas no anexo secreto, em Amsterdã, que foi transformado em um museu conhecido como a Casa de Anne Frank. O museu, inaugurado em 1960, o lugar se tornou uma das atrações mais visitadas da capital holandesa. Para entrar, é preciso ou esperar horas na fila ou comprar com bastante antecedência um ingresso pela internet. Várias páginas originais do Diário de Anne Frank estão expostas lá, assim como fotografias, roupas e outros objetos que puderam ser recuperados. O que aconteceu após a morte? Na manhã de 4 de agosto de 1944, entre 10 e 10h30, um carro parou na rua Prinsengracht 263. Dele saíram várias figuras, o sargento da SS Karl Joseph, uniformizado, e no mínimo 3 membros holandeses da polícia de segurança, armados, mas com roupas civis. Alguém deve ter delatado. Eles prenderam as 8 pessoas que estavam escondidas no anexo e pegaram todo o dinheiro e objetos de valor que encontraram. Kugler e Kleiman foram para uma prisão em Amsterdã. No dia 1 de setembro de 1944, foram transferidos sem julgamento para um campo em Amersfoort, Holanda. Kleiman, em virtude do problema de saúde, foi solto em 18 de setembro de 1944. Continuou em Amsterdã até sua morte em 1959. Kugler conseguiu fugir da prisão em 28 de março de 1945, quando estava sendo mandado com outros prisioneiros para um campo de trabalhos. Com a fuga, emigrou para o Canadá em 1955 e morreu em Toronto, em 1989. Elizabeth morreu em Amsterdã em 1983. Miep Gies morreu em 10 de janeiro de 2010. Seu marido morreu em 1993 em Amsterdã. Depois de presos, os 8 moradores do anexo foram levados primeiro para uma prisão em Amsterdã e depois transferidos para Westerbork, campo de triagem dos judeus no norte da Holanda. O
3 de setembro de 1944, foram deportados e chegaram 3 dias depois a Auschwitz, Polônia. Hermann van Peels, ou Van, como no livro, segundo o testemunho de Otto Frank, morreu na câmara de gás de Auschwitz. Em outubro ou novembro de 1944, pouco depois, as câmeras foram desativadas. Auguste Van Peels, ou Petronella Van Damme, foi transportada de Auschwitz para Bergen-Belsen e daí para Buchenwald, depois para Theresienstadt, em 9 de abril de 1945, e aí o que parece para outro campo de concentração depois disso. É certo que não sobreviveu, mas não sabemos a data de sua morte. Peter Van Peels, ou Van Damme, foi obrigado a participar da Marcha da Morte em 16 de janeiro de 1945, de Auschwitz até Mauthausen, Áustria, onde morreu em 5 de maio de 1945, 3 dias antes do campo ser libertado. Fritz Pfeffer, ou Albert Dussel, morreu em 20 de dezembro de 1944 no campo de concentração de Neuengamme, para onde fora transferido de Buchenwald ou de outro campo de concentração que o nome é mais difícil e eu não consegui falar. Edith Frank morreu em Auschwitz-Birkenau em 6 de janeiro de 1945, de fome e exaustão. Margot e Anne Frank foram transportadas de Auschwitz no fim de outubro e levadas para Bergen-Belsen, no campo de concentração perto de Hannover, Alemanha. A epidemia de tifo, que irrompeu no inverno de 1944 e 1945, em consequência das péssimas condições de higiene, matou milhares de prisioneiros, incluindo Margot, e uns dias depois, Anne. Elas devem ter morrido no fim de fevereiro ou início de março. O corpo das duas irmãs foram provavelmente enterrados nas valas comuns de Bergen-Belsen. O campo foi libertado por tropas inglesas em 12 de abril de 1945. Otto Frank foi o único dos 8 a sobreviver aos campos de concentração. Depois de Auschwitz ser libertado por tropas russas, ele foi repatriado a Amsterdã, passando ainda por Odessa e Marsella. Chegou a Amsterdã em 3 de junho de 1945 e lá ficou até 1953, quando se mudou para Basileia, Suíça, onde morava a família de sua irmã e mais tarde seu irmão. Casou-se com Elfried Markowitz Geinringer, nascida em Viena, que sobreviverá a Auschwitz e perderá o marido e o filho em Mauthausen. Otto Frank procedeu à publicação mundial do diário de Anne Frank e usou toda a renda com propósitos beneficentes e educacionais. Em 1963, ele criou a Anne Frank Funds, AFF, em Basileia, na Suíça. Essa foi a única organização que ele estabeleceu designada como seu herdeiro universal, presidida pelo primo de Anne, Frank Buddy Elias, de 1966 até sua morte em 2015. Como proprietária dos direitos autorais dos arquivos da família, é responsabilidade da AFF publicar o Diário de Anne Frank. Até hoje, a AFF leva adiante essa tradição, cumprindo o legado de Otto Frank. Até sua morte, em 19 de agosto de 1980, Otto Frank continuou morando em Birsfelden, perto de Basileia, onde se dedicou a divulgar a mensagem do diário de sua filha às pessoas no mundo inteiro. Ele e a mulher estão enterrados em Birsfelden também. Muito obrigado, esse foi o meu trabalho sobre a triste história de Anne Frank.
Muito bem, Matheus. Parabéns. Obrigado. Melhor que essa explicação todinha do livro, só se a gente ler o livro, né, gente? Não é verdade? Sim. Ô, professora, Sim. o meu grupo pode apresentar agora no próximo? Você já tem tudo aí? É a Duda que fez, eu acho que o slide, eu acho que tá com ela. Tá Duda? aí? Tá aqui. Se quiser, eu só coloquei aqui porque tinha gente que não estava achando, né? Aqui, o trabalho da Anne Frank, oitavo ano A. Aqui o pessoal mandou. Você vai mandar. Deixa eu ver se está aqui que eu já coloco. Não, Bruno, eu não mandei pra você. Não? Não, Ah, não. é verdade, é verdade. Você não ia mandar. Você vai fazer agora, então? Uhum. É que aí eu tenho que deixar de compartilhar. Não posso colocar esses? Tá bom. Sabe por quê, gente? Depois para eu achar aqui vai ser tão ruim. Ó, a Gabi Guedes, é que alguns desses já apresentaram. Falta o Pode. meu, professora. Eu te mandei, só que aí você respondeu excelente. Mas está aqui? Sim, eu O te dela mandei. é o primeiro, Esse professora. Ups. Desculpa. Posso pôr O esse dela era o sem? primeiro. Não tem problema? Olha lá o dela. O dela é o primeiro, professora. Sim, mas quem falou que queria se apresentar agora? A Duda, não é? Pro, pode ser aí. Aí Pode depois... ser, porque senão depois eu perco até achar de novo. São 8h30, né, gente? 8h31. Isso. Tá certo. É porque meu. Hoje eu vou contar um pouco sobre a história de Anne Frank. Anne nasceu dia 12 de junho de 1929 e vinha de uma família judia. Sua família era composta pelo seu pai, sua mãe e sua irmã. Em 1933, ela saiu da Alemanha com a sua família e foi para a Holanda para fugir contra as leis de Hitler contra os judeus. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1940, a Holanda foi invadida pelos nazistas. Nessa época, os judeus eles eram vistos com uma grande indiferença. As pessoas tinham muito preconceito com eles por acharem que eles eram uma praga, um tipo de verme na população. E por conta disso, eles foram submetidos a uma série de decretos antissemitas. Eles deveriam usar uma estrela amarela como identificação e eles também foram submetidos a vários tipos de proibições, como andar nos bondes, ir a teatros e cinemas e qualquer outra fonte de lazer. No seu aniversário de 13 anos, Anne ganhou um diário e no mesmo dia começou a escrever sobre o seu cotidiano. Bom, durante a guerra, eles capturavam judeus para levar para campos de concentração. E lá eles eram obrigados a trabalhos braçais e outras formas de tortura. E no dia 9 de julho de 1942, a família de Anne se mudou para um esconderijo em um prédio junto com mais 4 judeus. E eles ficaram ali para não serem presos ou levados para campos de concentração. No seu diário, a Anne contava como era viver em um esconderijo e como era a tensão jogada sobre ela pelo seu comportamento. E ela contava sobre os seus sentimentos, contava sobre a comida, porque durante o tempo em que eles ficaram lá, faltou comida. Eles tinham que comer certos tipos de comida que não faziam muito bem para a saúde. Na manhã de 4 de agosto de 1944, o esconderijo onde Anne e sua família estavam, junto com mais 4 judeus, foi descoberto e invadido. E essas 8 pessoas foram presas e levadas para Amsterdã e depois foram transferidos para Westerbork, um campo de triagem. Anne e sua irmã Margot foram levadas para Bergen-Belsen, a um campo de concentração perto de Hannover, na Alemanha. E nesse local onde elas estavam, começou uma epidemia do tifo que resultou em terríveis condições de higiene
e isso matou Margot, a irmã de Anne, e alguns dias depois a Anne. E a Anne morreu em provavelmente, dia 12 de março de 1945, com 15 anos de idade. É isso, obrigado. E essas 8 pessoas foram presas e levadas para Amsterdã e depois foram transferidos para Westerbork, um campo de triagem. Anne e sua irmã Margot foram levadas para Bergen-Belsen, a um campo de concentração perto de Hannover, na Alemanha. E nesse local onde elas estavam, começou uma epidemia do tifo, que resultou em terríveis condições de higiene, e isso matou Margot, a irmã de Anne, e alguns dias depois a Anne. E a Anne morreu em provavelmente, dia 12 de março de 1945, com 15 anos de idade. É isso, obrigado. Eu vou explicar o que é a Anne Frank Funds. Bom, o único sobrevivente da família foi Otto Frank, que fundou a Anne Frank Funds Basel, na Basileia, Suíça, em 1863. É uma fundação sem fins lucrativos que tem como objetivo promover trabalhos de caridade em atributo a Anne e a Otto Frank. De Otto Frank que a FF pudesse colaborar para um melhor entendimento entre as diferenças religiosas e culturais, uma melhor comunicação entre os jovens e que todo mundo pudesse contribuir com a paz. A origem judaica virou um grande símbolo para crianças que ainda nos dias de hoje têm seus direitos desprezados. Por isso, a Anne Frank Funds da Basileia resolveu colaborar com o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O livro Anne Frank em quadrinhos tem a maior parte dos seus recursos obtidos pelas vendas destinados à Unicef. Então, hoje eu vou falar um pouco da conclusão da vida da Anne Frank. A Anne é um rosto representando milhares de pessoas vítimas do ego do homem. Ainda hoje, algumas pessoas, século XXI, 2020, têm esses mesmos pensamentos preconceituosos, pensamentos nojentos. Sua religião, sua etnia, nacionalidade e até mesmo orientação sexual, gênero, não interfere no tipo de ser humano que nós somos. Nós temos sempre que respeitar e ter empatia e acabar com esse preconceito nojento. Isto. Muito bem. Foi ótimo, realmente. A da Agatha aqui. Olá, bom dia. Hoje eu vou falar sobre o Diário de Anne Frank. E com o vídeo. Que foi? Annelies Mar Frank foi uma adolescente alemã de origem judaica vítima do Holocausto. Ela se tornou uma das figuras mais discutidas no século XX após a publicação do Diário de Anne Frank, que tem sido base para várias peças de teatro e filmes ao longo dos anos. Nascida na cidade de Frankfurt am Main, na República de Weimar, viveu grande parte da sua vida em Amsterdã, capital dos Países Baixos, onde perdeu sua cidadania alemã. Sua fama póstuma deu-se graças aos documentos em que relata suas experiências enquanto vivia, escondida num quarto oculto, ao longo da ocupação alemã dos Países Baixos, durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1933, com a ascensão dos nazistas ao poder alemão, começaram a ocorrer manifestações antissemitas, o que fez com que a família de Frank, dentre muitas outras, temessem o que aconteceria com eles desde então. No ano seguinte, mudaram-se para Amsterdã, onde viveram uma vida normal por 6 anos, sobrevivendo com as empresas do pai de Frank. Em 1940, quando os nazistas invadiram os Países Baixos, a população judaica foi perseguida e proibida de frequentar diversos locais. 2 anos depois, a família decidiu se esconder em um compartimento secreto de um edifício comercial, dividindo-o com mais 4 pessoas. Próximos do fim da guerra, o grupo foi traído misteriosamente e transportado para campos de concentração. Anne e sua irmã Margot Frank foram levadas até o Bergen-Belsen, onde morreram, provavelmente de tifo epidêmico, num dia desconhecido de fevereiro de 1945. Com o fim da guerra, o único sobrevivente foi o pai de Anne, Otto Frank, que retomou a Amsterdã em julho de 1945, depois da Cruz Vermelha confirmar a morte das
irmãs Frank. Map Dias deu a Otto Frank o diário e um maço de notas soltas, que havia guardado para devolvê-los a Anne. Otto comentou mais tarde que ele não tinha percebido que Anne estava mantendo um registro tão precioso e bem escrito do tempo em que viviam escondidos. Em seu livro de memórias, ele descreve o doloroso processo de ler o diário, reconhecendo os eventos já descritos pela filha e recordando os que ele já tinha ouvido, dos a poucos episódios mais divertidos lidos em voz alta por ela. Também diz ter visto o lado mais privado de Anne, em sessões do diário que ela não falava para ninguém. Para mim foi uma revelação. Eu não tinha ideia da profundidade de seus pensamentos e sentimentos. Ela guardou tudo para si. Completou Frank. Movido pelo desejo de que sua filha tinha que ser uma autora, ele começou a considerar em publicá-lo. Após muito esforço, seu pai conseguiu publicar o diário, e desde então é um dos livros mais traduzidos do mundo. Foi lançado também um filme biográfico da adolescente sob o título de The Diary of Anne Frank. Aclamado pela crítica, foi vencedor de 3 Oscars. O museu, Casa de Anne Frank, foi inaugurado em 3 de maio de 1960 e em 2013 e 2014 atraiu mais de 1,2 milhões de visitantes. Anne também foi imortalizada como estátua de cera no Museu da Madame Tussauds, além de ter sido considerada pela revista Time um ícone do último século. Muito bem. Ô, Agatha, deixa eu te perguntar um negócio, nada a ver com o trabalho. Você põe nesse KineMaster, você, o Matheus, vocês gravam, depois vocês me ensinam a fazer isso? Matheus, eu? É porque vai passando a imagem, não é? Que vocês vão fazendo? Eu só uso E outro o editor. som é separado, é isso? Porque ontem eu fiz um trabalho tão bonitinho, mas eu não sei fazer isso que vocês fazem. Assim, quando você quer fazer um vídeo ou com imagens ou com vídeos com a sua voz, você grava num gravador de voz a sua voz e coloca com o áudio no vídeo. Que vai ter outra pessoa no vídeo. Pelo menos Depois eu vocês me ensinam direitinho, tá bom? Antes eu usava bom. o KineMaster, só que aí eu descobri um aplicativo que chama CapCut. E eu uso ele porque eu acho ele bem mais fácil e a edição acho que fica melhor. Qualquer aplicativo que você faz edição fica bom. Mas eu acho o CapCut ele é bem melhor. E ele é mais fácil de mexer. Como escreve? Amiga, quando tiver me avisa, eu já vou deixar a porta aberta, beleza? Hoje tem chave. C-A-P C-U-T. CapCut. Tá. Obrigada, viu? Eu vou tentar, depois eu mostro para vocês quando a gente terminar a aula aqui, eu vou mostrar o que eu fiz. Ficou tão lindo, mas eu uso esse aplicativo para editar meus vídeos no YouTube. Ele é bom. Ó, esse daqui é o trabalho do o menininho que nunca vem, como que é o nome dele, gente? Giovanni, desculpa. Que ele também mandou, viu? Mas aí também ele apresentou só assim, tá, gente? Então não tem muito o que... A Gabi já apresentou. O Matheus, a Guedes já foi. Do Gustavo. Pode ser, Gu? Cauã? Professora, se
se você quiser. Só que o Cauê ele consegue compartilhar. Se você tiver aí. Tá aqui já, tudo bem? Pode colocar então, professor. Beleza. Vocês vão apresentar ou só mostrar mesmo, né? Oi, bom dia. Eu e o Cauê fizemos um vídeo explicando o Diário de Anne Frank. Bom, a vida dela começa em 1929. Após um tempo, começam as revoltas nazistas. Então, vendo aquilo, sua família vai para a Holanda, que depois iria ser invadida. Sua família percebe o caos que estava acontecendo e vai para o esconderijo, fazendo com que as pessoas pensassem que fossem para a Suíça. Logo após, Anne descobre que pessoas estão denunciando onde os judeus estavam para assim ganhar um dinheiro. Com isso, Anne aceita a proposta de seu pai para um judeu ir ficar no esconderijo, assim tendo que dividir o seu quarto com ele. E depois acontecem duas situações difíceis no esconderijo, que é uma situação relaciona a comida do esconderijo e a outra com doenças, que foi a do Sr. Kleiman, do Bip e do Sr. Vosko, com sua úlcera e o seu câncer avançado, causando assim a morte dele. Em 21 de julho de 1944, Manfruter, comandante dos nazistas, sofre um atentado, mas sofrendo pouco dano. Assim que descobre que foi uma traição, Fruter decide que qualquer soldado envolvido nisso devia ser punido com a morte, assim fazendo com que os alemães se matassem. O sargento da SS, Karl Joseph Steiber, uniformizado, e no mínimo 3 membros holandeses da Polícia de Segurança armados, prenderam 8 pessoas que estavam escondidas no anexo, além de Victor Kaigler e Johannes Kleiman, mas não levaram Nip Gies e Elisabeth Vuxkow, e pegaram todo o dinheiro e objetos de valor que encontraram. Otto Frank foi o único dos 8 a sobreviver ao campo de concentração. Depois de Auschwitz ser liberado por tropas russas, ele foi repatriado a Amsterdã, passando ainda por Odessa e Marseille. Vamos lá. Vamos falar agora das amidas. Não vamos falar. Então, não, diferente das aminas, não vamos falar agora, N, porque a gente as tem aula ainda tem trabalho para apresentar. Pedro. Oi, professor. Você vai apresentando assim ou é falado como dos meninos? Apresentação. Tá. Quando for, você fala assim, mudou, aí eu vou mudando, tá bom? Tá bom. Professora, o meu trabalho, eu não coloquei muitos detalhes porque eu fui fazendo e começou a dar muitas páginas. Eu fiquei com medo, eu comecei a diminuir os detalhes. Tá que nem eu ontem, que comecei a fazer a história do Alfredo Volpi. Ai, depois, no começo estava uma delícia de fazer. Depois começou a ficar cansativo, foi me dando desespero, eu queria terminar. Eu entendo, sim, o que acontece, viu, Mitch? Pensa que só vocês, que é só com vocês? Sem problemas, Mitch. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o Diário de Anne Frank. Pode passar. Ué. Ah, tá. É só rolar aqui. Esse livro, ele fala sobre a vida de Anne e da sua família, os Frank, durante a ocupação nazista na Holanda, que é onde eles se escondiam por serem judeus. Pode passar. O pai de
Amy não era um judeu, e sim um alemão. Porém, sua mãe era judia. Então, por conta dela e das suas duas filhas, os Frank fugiram de sua cidade natal. Pode passar. Eles se manteram escondidos numa fábrica onde o pai de Anne trabalhava. E eles se escondiam atrás de uma estante que continha um anexo que era um escritório, que continha também uma cozinha e quartos. Era muito difícil eles fazerem coisas comuns do dia a dia, como, por exemplo, tomar banho, pois isso poderia fazer muito barulho. Por isso, eles evitavam tomar banho quando havia muitas pessoas por perto. A vida dentro do anexo era um pouco complicada, pois eles viviam com medo de invasões nazistas e de qualquer pessoa que passasse na rua. Mas ainda assim, Anne citou que a vida dela continuava sendo boa comparada de muitas pessoas em campos de concentração. Porém, em mais um dia, foi avisado a eles que chegariam mais 3 pessoas para ali viver com eles. Eram Sr. e Sra. Van Damme e seu filho Peter Van Damme. A família Van Damme não se dava muito bem com Anne, exceto Peter. Depois de muito tempo, Anne começou a se acostumar com as implicâncias criadas pela Sra. Van Damme com ela. E com isso, alguns casos aconteceram, como, por exemplo, uma invasão na fábrica e roubo, e também um dia que eles receberam alimento para um tempo, um saco de feijão rasgou e fez com que o feijão caísse durante a casa inteira, parecendo que era fazendo muito barulho e poderia acabar denunciando eles. Esse já falou, né? E com o tempo, Anne acaba misturando 2 Peters que ela já conhecia. Peter Van Damme e um amigo antigo, fazendo com que ela se apaixonasse por Peter. Pode passar. Durante muito tempo, a família de Anne e a família de Van Damme discordava com que ela ficasse de Peter, mesmo suas idades sendo próximas e fazendo com que as conversas fizessem mais sentido entre eles. Menos sua irmã, a irmã de Anne, que entendia o que ela passava e queria apenas o bem dela. Em uma parte do livro, ela cita que viver no anexo era como viver entre o céu e o inferno em um pequeno espaço, pois eles estavam seguros do inferno, porém eles não tinham uma vida assim como teriam no céu. Com o tempo, a Anne acaba descobrindo algumas doenças psicológicas, como a insônia e depressão, que eram muitas vezes causadas pelo seu medo de serem descobertos pelos nazistas e também pelo seu medo
do que acontecia do lado de fora, como, por exemplo, ataques com bombas. Muitas coisas aconteceram depois de um tempo da vida deles no anexo, como, por exemplo, as pessoas que os ajudavam com fornecendo comida, mantendo a empresa firme para que pudessem continuar vivendo, acabaram sofrendo acidentes, acabaram tendo doenças e até mesmo morrendo. E os fornecedores de cupons para comidas do mercado negro deles acabaram sendo pegos pela Polícia Especial da Alemanha. E acabou sobrando apenas as comidas que já tinham lá, comidas enlatadas, e até mesmo comidas que se degradaram com o tempo e acabaram se tornando podres, fazendo com que isso causasse muito mal às pessoas que ali moravam. Em um certo ponto da história, Enio faz um pequeno trocadilho dizendo que se alguém quisesse emagrecer, bastava ir para o anexo, que emagreceria. Muitas vezes ela defende o feminismo na história por dizer que as mulheres não tinham um papel muito importante na sociedade, mesmo elas sendo pessoas bem importantes. E ela diz também que alguns países, mesmo naquela época, nas guerras, já começavam a dar uma maior importância para as mulheres. Essa parte que eu falei no início que eu não ia falar muito. Esse é o final da história. E um ponto interessante que eu não coloquei aí foi que uma frase dita no livro criada por Anne é que os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o arrependimento é maior do que o amor pelas pessoas. Isso. Vamos lá. Faltam 3. Laís, o seu é grande, Emily? Deixa eu ver o horário aqui, como que tá. Faltam 4 minutos, gente. Bom, dá para passar pelo menos mais um. Aí, a Duda quer apresentar o dela? Pode ser, Pro. Aí eu encerro aqui, aí eu volto na semana que vem para apresentar esses 3. Tudo bem? Então, eu vou parar de compartilhar aqui, Duda. Pronto, aí você compartilha daí, tá bom? Tá. Ficou faltando da Isadora, né? O da Laís. Qual mais? Que eu falei? Tinha mais um, tinha? Já foi agora também. Era o da Emily. Ah, da Emily. Obrigada. Pro, posso começar? Ah, aqui é o da Bárbara, aqui, ó. Pode, querida, manda ver. A gente vai falar sobre como era a Anne e a vida dela. Bom, a Anne era uma garota alemã judia que nasceu em 1929. Ela é filha de um banqueiro e de uma dona de casa, e aos 4 anos ela teve que se mudar para a Holanda, pela ascensão do Adolf Hitler, que pregava o nazismo. Anne nunca teve uma vida calma, e em 9 de julho de 1942 tiveram que se esconder no anexo. Essa é Anne e sua família. Primeiro Margot, sua irmã de Anne, Otto Frank, pai de Anne e logo depois sua mãe, Edith Frank. O anexo. O anexo ficava no escrito do pai, onde abrigou a família de Anne
Os vizinhos de Anne. Lá ficaram por 2 até serem datados. A qualidade deles era precária durante muito tempo. Sem muita privacidade, comida, não podiam homens abrir as janelas ou fazer barulho durante o dia. O diário. Anne se expressava pelo seu diário, que foi presente de seu pai, onde usava um apelido carinhoso de Pete, como forma de ter uma amiga, já que também foi afastada de seus colegas de classe. Anne contava todos os seus pensamentos e relacionamentos no diário, já que se sentia muito sozinha. Esse era o diário da Anne. Quando escrevo, sinto um alívio. Minha dor desaparece. A coragem volta. Ao escrever, sei esclarecer tudo. Os meus pensamentos, meus ideais e minhas fantasias. Anne Frank. Seus relacionamentos. Anne tinha um relacionamento muito interessante com seu pai, já que eram próximos, mas viviam brigando com a mãe e com os Van Pels. O mais próximo de um relacionamento que ele teve foi com Peter, filho dos Van Pels. Às vezes eles ficavam apreciando as estrelas ou ficavam conversando. No livro eles se beijam algumas vezes. Anne viveu depressão, ansiedade, brigas, mas sempre continuou alegre e sorridente. Durante todos aqueles anos ela amadureceu, começando a ver o mundo e as coisas de outras formas. Aprendeu a amar, inclusive pequenas coisas, e aprendeu a ter relacionamentos. Anne morreu de tifo em um campo de concentração na Alemanha aos 15 anos, em 1945. A gente não faz ideia de como mudou até que a mudança já tenha acontecido. Seu pai, Otto Frank, como único sobrevivente, fundou a Anne Frank Fund, na Basileia, Suíça, em 1963, publicando o Diário de Anne, porém morreu mais tarde, em 1980. Hoje em dia, a fundação ainda existe, protegendo o legado de Anne de exploração estrangeira. Não acredito que a culpa da guerra seja só os governantes e capitalistas. Não, o homem da rua também tem a sua culpa, pois não se revolta. Apesar de tudo, eu ainda creio na bondade humana. Obrigado pela atenção. Tô bem. Então, pessoal, só dando uma finalizada. O que eu gostaria, né? Vou terminando, porque vocês têm aí que para outra aula tem que tomar um café, né? Pessoal, procura não se atrasar muito, que ia dar tempo de apresentar todos os trabalhos se vocês entrassem no horário certo da aula, ok? Então, procura, assim, não se atrasar. Eu sei que eu faço uma conversa, tudo, mas justamente eu faço essa conversa no começo da aula para dar tempo de todo mundo entrar, tá bom? Então, era isso que eu ia falar. Outra coisa que eu ia falar, tomem bastante cuidado, porque eu estava aqui lendo os trabalhos junto com vocês. Observei que tem muitos erros de português, erros de gramática, ali, erros de ortografia, esquecimento de acentuação, palavras escritas, por exemplo, a palavra com 2 S está escrito com cedilha. Vocês têm que ter mais atenção nisso. Eu sei que o trabalho era mais envolvido com o livro, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso, tá? Porque é muito ruim. Tem professor, que nem eu não vou levar em consideração isso para nota, mas assim, é desagradável, né? Passar para os professores um trabalho que tem alguns erros. Um erro ou outro, ok, mas prestem bastante atenção na hora de escrever, tá bom? Outra coisa, que nem vocês, eu não sei o que vocês estão planejando aí para a feira cultural de vocês, não sei se os professores já falaram, se já estão divididos e tal, não sei. Tá caminhando bem? Estamos planejando. Sim. Então tudo a bem. gente está planejando. Não é assim, por exemplo, se eu fosse coordenadora, eu até faria o trabalho desse livro, utilizaria esse livro como parte do trabalho, né, da Feira Cultural, porque como tem a ver aí com a força de vontade, né, com agir como um líder aí, eu acho que tem bastante coisa relacionada ao livro, né?
Então, até o comparativo aí que a Gabriele utilizou, né? A Gabriele Ribeiro utilizou da pandemia com os dias né, que seriam os dias de hoje, com o livro, eu acho que dava até um gancho muito bom para a Feira Cultural. Mas se vocês já estão tendo ideia, ok, era só dando essa ideia para vocês mesmos, tá bom? A chamada é rapidinho, gente, eu já estou fazendo agora. A Agatha estava presente, a Alice não, a Bárbara sim, a Catarina sim, o Cauã sim, a Giovana sim, a Emily não, né? Não. O Felipe não, a Gabriela Silva sim, a Guedes sim, a Ribeiro sim, o Giovanni não, a Graziele sim, o Gustavo sim, a Ingrid. Presente, professora. Amor aí. A Isadora sim, o João sim, a Laís sim, a Lara sim, a Maria Eduarda sim, a Espinosa também, né? Ela tava também. Você acabou de sair. Perdi aqui. Maria Luísa, sim. Mariana, sim. Mateus, sim. Mateus, sim. Nicole, sim. Pedro, sim. Rafael, não. Raíssa, não. Eu tô aqui, professora. Ô, Raíssa! Você tá tão quietinha aí, Raíssa. Professora, pode ir saindo? Trabalho, Raíssa, que eu não vi seu nome anotado aqui. Eu tinha começado a fazer. Você falou que o trabalho estava cancelado, eu parei. Ah, Eu ia mas fazer slide. não falei que estava cancelado, eu falei que estava suspenso. Aí daí na semana passada eu conversei com os alunos e aí nós fechamos que continuaríamos. Você não assistiu a aula, né? Eu até perguntei para a Vitória, mas só que ela falou que não sabia, que achava que tinha sido cancelado também. Então, quando vocês faltam, gente, tem que assistir a aula, tá bom? Sara e a Vitória também faltou, né? A Vitória também está faltando e também não está aqui no nome. Então, o trabalho seria você. Ela acabou de sair. Olha lá. Tchau, professora. Ai, não dá tempo Bom nem final de de semana. conversar. Ô, Rafa, você pode me esperar um pouquinho? Ô, professora. Rafael, ó. Pedro? Já saiu, tudo bem. Tchau, gente. Beijão. Mariana, espera um pouquinho para me ajudar naquele negócio do trabalho. Aham. Tá, obrigada. Tchau, professora. Tchau, meninos. Beijo. Parabéns para todos, viu? Foi excelente. Tchau, Obrigada. Pro. Bom fim de semana. Bom. Beijo. Beijo.